Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai entrar num conteúdo, tá, que muitas pessoas pediram pra gente trazer aqui no canal. E somente quem realmente passou por essa situação, quem realmente passou por isso, quem viveu isso, vai saber a fundo como é, né, ter essa sensação. Na verdade, a gente vai falar sobre a paralisia do sono, né? Aquela coisa que algumas pessoas passam que incomodam bastante, tá? Então a gente vai entrar nesse assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre infelizmente, essa situação dentro do espiritual, tá ok? Então, é claro, antes da gente iniciar, a gente já pede para você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Lembrando que temos vídeos diários. E se você ainda não sabe, se você ainda não conhece, seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Umbanda, que é o maior canal de Umbanda do Brasil. Aqui, é claro, além da gente falar somente sobre a Umbanda, a gente fala sobre o mundo espiritual de forma geral. Não só sobre a Umbanda, mas falamos sobre o Espiritismo, o Candomblé, enfim, falamos sobre todas as religiões de modo geral, sempre focando aí um pouco mais na Umbanda, tá? E é claro que nesse vídeo o tema será paralisia do sono, a gente vai tentar explicar o máximo para vocês aqui, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Patrick de Oxóssi, sou sacerdote de Umbanda e dirigente espiritual de uma casa de axé, tá ok? Então, dito isso, esse comunicado, se inscreva no canal, acompanhe esse vídeo e não esquece de compartilhar com os amigos, tá ok? Sem mais delongas, bora pro nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, para a gente iniciar, para a gente poder falar sobre, né, essa situação, esse fenômeno que acontece com as pessoas, que é a paralisia do sono, a gente tem que explicar para vocês o que é a paralisia do sono, né, para que as pessoas também entendam o que seria a paralisia do sono, porque às vezes você já deve ter passado por uma situação semelhante e nem se deu conta que você estava tendo ali uma paralisia do sono, tá? Vamos lá. A paralisia do sono, pessoal, ela consiste na falta de movimento e na falta de fala durante o acordar ou durante ao dormir. Em algumas situações, a paralisia do sono pode causar sensação de falta de respiração e em alguns momentos também a pessoa acorda, mas não consegue enxergar. De forma tradicional, para quem não sabe, a paralisia do sono ela consiste aí na falta de movimento físico, tá? E a falta de fala. Isso sempre ocorre durante o dormir, quando o sono está mais leve, ou então durante ao acordar, que o sono também está um pouco mais leve, tá? Na maioria das vezes acontece quando a pessoa vai acordar. E isso, é claro, deixa as pessoas perplexas e com medo. Isso é um fato, né? A pessoa ela vai acordar, ela consegue abrir os olhos, às vezes ela consegue ver o que está acontecendo ali na frente dela, porém ela não consegue ter reações. O corpo fica totalmente paralisado, tá ok? É isso mesmo, o corpo fica totalmente paralisado, sem movimentos, e a própria pessoa não consegue de forma nenhuma ter reação sobre o seu corpo. É como se ela não conseguisse ter nenhum tipo de domínio sobre o seu corpo físico. E isso gera desconforto e medo. Isso numa questão científica. E deixando claro também, em algumas circunstâncias e algumas situações, as pessoas têm uma sensação, além de medo, têm sensações de angústia, sensações que estão sendo vigiados, enfim. Então, durante esse processo, aquela pessoa também vai ter várias outras sensações que vai mexer bastante com o emocional e com o psicológico daquela pessoa. Por esse motivo que a paralisia do sono, para quem sofre esse tipo de transtorno no sono, as pessoas acabam ficando com medo, né? Devido
não somente ficar paralisado, mas as reações, né, que a pessoa tem durante esse processo, tá ok? Dentro de uma questão científica, tá ok, gente? Antes da gente falar do modo espiritual, porque nem tudo que você vive, nem tudo que acontece com você tem influência espiritual. Às vezes são coisas totalmente aleatórias ou coisas envolvendo a saúde. A paralisia do sono dentro da saúde se dá por X fatores, ou seja, vários fatores podem ocasionar, né, na pessoa ter ocorrer isso com a pessoa que é paralisia do sono. Um exemplo, o excesso de consumo, né? O consumo excessivo de bebida alcoólica, o consumo excessivo de cafeína, o consumo excessivo de medicamentos, tá? Isso tudo pode, de alguma forma, promover a paralisia do sono. Isso são questões básicas. Além do mais também, se a pessoa já viveu algum trauma, se a pessoa está com trauma de alguma coisa, depressão, isso tudo também pode ocasionar na paralisia do sono. Então, quando isso ocorre, quando tem esses efeitos, o excesso do álcool, o excesso da cafeína, remédios controlados, ou às vezes algum trauma que a pessoa tenha vivido, isso tudo, pessoal, se for a causa da sua paralisia do sono, possivelmente é algum problema de saúde, onde você deve tratar esse problema, tá? Geralmente o tratamento ele consiste na melhoria do seu sono, que é a higiene do sono. Ao dormir, evitar cafeína, evitar, é claro, a bebida alcoólica, evitar os remédios controlados, programar o horário ideal e correto para dormir, entre alguns outros fatores que estarão ajudando aí você que passa por esse problema, ok? Lembrando que o que eu citei até agora, a gente está falando numa questão mais científica, uma questão mais física, não envolvendo nada ali do espiritual, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque antes da gente querer falar qualquer coisa sobre o espiritual, qual seria o efeito ou a influência, a gente tem que entender que nós, seres humanos, temos corpo físico. E o nosso corpo físico, é claro, ele tem as suas reações. Ou seja, o nosso corpo físico, ele é sensível para muitas e muitas coisas. Então a gente, primeiramente, precisamos cuidar da nossa saúde, tá ok? Mas dito isso tudo, pessoal, dito isso tudo, agora a gente vai entrar na parte espiritual do assunto. E agora que vai começar a ficar um pouco interessante, tá? Vamos lá. Primeira coisa é o nosso sono. Vamos dizer assim que ele tem algumas etapas, ou seja, a gente tem algumas etapas no sono. A primeira etapa é aquele breve cochilo que a gente tem, ou seja, é o início do sono. É quando a gente deita, a gente sente ali aquele gosto do colchão, do travesseiro. Essa seria a primeira etapa, tá? Depois, a segunda etapa seria aquela parte aonde que a gente começa a se entregar para o sono e perde ali totalmente a nossa consciência. A terceira etapa já seria o sono mais profundo, aquele sono bem profundo mesmo. Já a quarta etapa seria o acordar, né? Quando a gente está chegando naquele processo de se levantar, ok? Então, separamos aí as nossas 4 etapas do nosso sono. Lembrando que durante essas 4 etapas do sono, a gente vai ter influências espirituais, tá ok? Vamos lá. Nessa primeira etapa, a gente tem o que? A presença, né, e o auxílio dos espíritos benevolentes, que já são as entidades que nos acompanham, tá ok? Essas entidades, de alguma certa forma, nessa primeira etapa do sono, elas procuram fazer um escudo protetor em cima do médium. Por que que essas entidades, esses espíritos benevolentes, ou até mesmo os seus próprios orixás, eles fazem isso? Será que existe alguma preocupação lá na frente? Então, nessa primeira etapa, eles fazem esse escudo protetor para auxiliar, no caso, na próxima etapa. A próxima etapa seria você se entregando durante o sono. Neste momento, esse plano espiritual prepara o seu caminho. Sim, como assim prepara o seu caminho? Ali, a primeira etapa, eles já te protegeram. Eles fizeram um escudo protetor, tá?
até você ter a confiança para poder se entregar ao sono. Já na segunda etapa, eles preparam o seu caminho. Por que a gente diz isso? Porque, vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender, né, que você que já é um pouco mais espiritualizado, e você que entende um pouco do assunto, quando nós dormimos, é o nosso corpo físico que cessa ali algumas das suas funções, ou seja, é o corpo físico que descansa. Mas o nosso espírito, ele não dorme, gente. O nosso espírito, ele continua ali tendo as suas vivências. Então, esses espíritos que fizeram esse escudo protetor, esses espíritos que nos ajudam, que nos acompanham, seja nossas entidades, nossos orixás, enfim, nossos mentores espirituais, nessa segunda etapa eles vão preparar o caminho para que o espírito possa fazer as suas viagens. Tá ok? E durante essa viagem é que acontece o famoso desdobramento ou a viagem astral, tá? Já pulando para a nossa terceira etapa, que é o sono mais profundo. Já no sono mais profundo, esse espírito ele já vai se encontrar completamente no local de destino que ele planejou ir. Aí é onde que a gente tem o sono, é onde que a gente tem os sonhos, né? É onde que a gente entra em contato com mentores espirituais, é onde que a gente fala, olha, eu sonhei com tal, eu sonhei com a minha entidade, eu sonhei com o meu Exu, eu sonhei com a minha pombogira, eu sonhei que eu estava fazendo isso. É durante essa terceira etapa, que é quando o nosso espírito, ele certamente ele já foi lá para o seu encontro, ele já foi fazer ali, ele foi fazer a sua viagem, ele foi se encontrar com outros espíritos, ele viajou para o passado, ele foi para o futuro, lembrando que para o espírito não existe fronteira. Então você sonha o que provavelmente o seu espírito vai fazer durante ali o seu sono. Ou seja, você dormiu, o seu espírito ele vai continuar ali viajando, indo para vários lugares, e quando o espírito volta para o corpo, você relembra de algumas partes. Isso é o sonho, tá ok? E a primeira etapa é a proteção, a segunda etapa é a preparação para você viajar, para o seu espírito poder caminhar, e na terceira etapa o seu espírito já vai estar lá no caminho, tá? Na quarta etapa, o seu espírito ele vai voltar para o seu corpo, e aquelas entidades que estão ali vão auxiliar o seu espírito para voltar, ou seja, para o caminho de volta. Entendeu até aí, né? Deu para ficar bacana, ok? Agora vamos lá para alguns fatores importantes. O que acontece durante a paralisia do sono? Isso se tratando do espiritual, tá, gente? Agora a gente está falando do espiritual e não necessariamente de questão da saúde, tá? A saúde, primeiro a gente descarta. Agora a gente vai para o espiritual. No espiritual, a paralisia do sono ela acontece nas duas formas também. Durante ao repousar, ou seja, no início do sono, tá ok? Ou então ao acordar. No início do sono, a paralisia do sono, tá? No início ali, quando você vai deitar, ele dá naquela primeira etapa, que é o cochilo, né? É onde o seu espírito ainda continua ali, tá? O seu espírito ainda continua ali, só que ele não dorme, ou seja, o seu corpo físico não dorme. O espírito está ali, mas o cérebro não responde muito bem. Então o seu espírito ele acaba perdendo as funções do corpo. E o seu corpo fica totalmente paralisado, porque o espírito ele perdeu os movimentos, tá? O espírito ele perdeu, vamos dizer assim, que ele perdeu o controle. Então, essa é a paralisia do sono quando você vai dormir. Quando isso ocorre, no fato, na maioria das vezes, é algo até natural, não existe muitos problemas aí. É claro que isso pode trazer medo, angústia e várias outras questões ali. Às vezes, quando você tem sensações que está sendo vigiado nesse primeiro processo, às vezes são os espíritos benevolentes, aqueles espíritos que estão preparando o seu sono, te protegendo, eles estão ali te observando, te amparando. Então, quando a paralisia do sono ocorre no início do sono, às vezes é falta de equilíbrio energético, às vezes é falta de concentração, ou às vezes é falta de alguma firmeza, algum firmamento que você deve fazer. Até então, essa primeira etapa da paralisia do sono é muito comum de se acontecer, tá? Principalmente para médios iniciantes, tá? Então isso tem várias formas aí para poder
consertar, para poder melhorar, é através de firmeza, banhos, porque você está precisando de equilíbrio energético. Então, paralisia do sono, no início do sono, é falta de equilíbrio energético e você consegue consertar isso através de banhos, firmezas e por aí vai, tá bom? Mas agora a gente vai falar da situação um pouquinho mais complexa e mais complicada, que é a paralisia do sono ao acordar. Essa é a mais angustiante. Essa é a que promove a sensação de medo e de desconforto ao extremo. E sim, muitas pessoas ficam muito mais do que perplexas, ficam com medo, sem orientação, sem caminho. Tirando a parte da saúde, vamos falar da parte espiritual. Vamos lá. Essa segunda paralisia do sono ao acordar, ela dá no quarto estágio do sono, que é quando você vai acordar, que é o último estágio do sono, tá? Como eu falei para vocês, a gente dividiu em 4 etapas, tá certo? A terceira etapa é muito importante para acontecer essa paralisia, tá ok? Vamos lá. A quarta etapa é quando você está totalmente no sono profundo, ou seja, você está lá no fundo do sono, você está dormindo intensamente. Então o seu espírito, muitas das vezes, ele está bem distante ali do seu corpo. Ele está fazendo as suas viagens astrais e por aí vai indo, tá? Então o que acontece? O seu corpo, em alguns determinados momentos, ele fica distante do espírito. E você pode achar que não. Mas isso, às vezes, dá força para alguns espíritos trevosos. Sim, principalmente se você é daquelas pessoas que têm pensamentos negativos, se você é daquelas pessoas que procuram fazer coisas ruins, se você tem inveja, e por aí vai indo. São X fatores que pode atrair, tá? Pensamento negativo, falta de caráter, ou seja, ou se você não é firme ali com as suas obrigações, se você não é conectado com o espiritual, você pode estar atraindo esses espíritos, tá? Se você é uma pessoa que briga muito, se você está dormindo num ambiente pesado também, se você está dormindo numa casa onde todo mundo briga, onde todo mundo discute, se você também estiver fraco espiritualmente, se você não estiver firme, enfim, são vários fatores. Aí o que acontece? O seu corpo, tá? Durante esse sono profundo, alguns espíritos podem tentar atacar o seu corpo, tá ok? Eles podem tentar atacar o seu corpo, sugar as suas energias, enquanto o seu corpo ainda está ali, parado. O seu espírito não. O seu espírito está fazendo aquelas viagens, né? Ou seja, você está sonhando, mas o seu corpo ainda está ali, repousado. E alguns espíritos podem tentar tirar proveito disso. Só que aí não esqueça que o seu corpo está protegido durante o sono, ok? O seu corpo está protegido. Só que o que acontece? Esse espírito trevoso, essa coisa aí que vai estar do seu lado querendo te atacar, tá? Ele vai querer te atacar. E o seu corpo, ele vai dar sinal para o seu espírito. Ou seja, o seu corpo, ele vai ver algo. Lembre-se que o seu corpo está protegido. Então não é simplesmente, um espírito vai me atacar. Não, não vai. Por quê? Porque o seu corpo está protegido. Porém, o que acontece? Aquela proteção, ela vai indicar para o seu espírito, olha, volta agora, rapidamente, porque o seu corpo precisa de você. Ou seja, o seu corpo precisa do seu espírito. Os dois vai fazer o escudo maior que tem. Então, o que acontece? O seu espírito volta rapidamente. Quando o seu espírito volta rapidamente, aí daquela quarta etapa, quer dizer, daquela terceira etapa, que é o sono profundo, você já pula de forma imediata para a quarta etapa, que é o acordar. Porém, o que acontece? O seu espírito voltou rapidamente. O seu espírito voltou de forma muito rápida e muito grotesca. Então, o seu espírito em si, ele não precisa necessariamente de recuperação. O espírito já é evoluído, porém o seu corpo físico não. O seu corpo físico, ele precisa de um tempinho ainda para dar aquela recalibrada nas energias. Ou seja, o seu espírito volta, aí a sua consciência volta. Porém, o seu corpo ainda está travado. Ele para, porque ele precisa de um momento para dar aquela recuperada. Aí vem a paralisia do sono. Você tem a consciência, o seu espírito está ali, você está enxergando, você está vendo, você está escutando,
Só que o seu corpo está travado. Você não consegue se mexer, você não consegue se falar, até mesmo a respiração fica um pouco mais lenta. E até em alguns momentos, algumas pessoas conseguem ver o que está ao redor. Por quê? Porque estão enxergando com os olhos do espírito. Lembra que eu disse para vocês que o espírito ele está ali, porém o corpo ainda vai demorar um pouquinho para dar aquela acoplagem. Isso demora às vezes entre 1 minuto ou até mesmo de 1 a 5 minutos, tá? É claro, 5 minutos é muito, mas pode acontecer. Então, você tenha consciência, você consegue ver as coisas, porém o seu corpo ainda não está respondendo da forma adequada. Então você pode ver espíritos durante esse processo, você pode ver espíritos benevolentes, que são os protetores que você tem durante o sono. Você pode ver as suas entidades, os seus mentores espirituais que estão ao redor, ou então você também pode ver espíritos trevosos, se caso isso estiver ocorrendo. Então é uma situação bem complicada que somente quem viveu, somente quem passou, sabe como é essa sensação. Então deu para entender? Mas é claro, o que se faz para consertar essa quarta parte da paralisia do sono? Pois bem, a primeira coisa é analisar e perceber o que está causando essa paralisia do sono. Se é simplesmente o impulso do espírito ao voltar para o corpo, ou se o seu corpo físico está sendo ameaçado por uma energia negativa. Primeiramente, se o seu espírito ele está voltando de forma grotesca, de forma muito imediata para o corpo, é necessário fazer um trabalho para trazer equilíbrio, paz, e assim as coisas vão fluir. Aí até tudo bem. Mas, se caso for analisado ali, principalmente para aqueles que acordam e conseguem observar energias pesadas, energias negativas, tá? E consegue até mesmo ver espíritos trevosos, isso indica que o seu corpo, durante o sono, pode ser que ele esteja sendo obsediado. Aí para isso é necessário, sim, fazer um trabalho de desobsessão espiritual. Mas sempre, se você não tiver confirmação daquilo, o ideal é que você faça uma consulta ou vá até um terreiro para descobrir realmente o que esteja acontecendo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Mas enfim, pessoal, foi um breve assunto, a gente falou rápido, é claro, demorou um tempinho aí, mas aqui a gente falou de forma resumida, a gente poderia falar muita coisa ainda, inclusive essa terceira etapa do sono, que é o sono profundo, tem muita coisa que a gente pode falar em cima disso, que às vezes você vai ficar até surpreso, né? Que no caso é o sono profundo, né? E isso se dá muitas das vezes durante ali aquele famoso horário das 3 horas da manhã. Já vou falar, né? Mas enfim, se você deseja que a gente traga mais assuntos relacionados, deixe aí nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal, tá ok? Pessoal, mas é isso, espero que todos tenham gostado, deixa a sua curtida e é isso, que todos possam dormir em paz. Ah, vou ensinar uma coisinha para vocês. Se você passa ou não passa por esse problema aí de saúde ou espiritual, você, quando for dormir, pegue 3 folhinhas de louro, tá? E coloque debaixo do travesseiro. Coloca debaixo do travesseiro. Isso vai te trazer um pouco de tranquilidade no mental e no espírito durante o sono. Vai auxiliar bastante, tá certo? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.